Bem-vindo ao podcast Casa Viva, Mensagens para a Vida. Você ouvirá agora uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe a sua vida e fale ao seu coração. Irmãos, eu estava com o sermão pronto em Isaías 42 sobre o servo sofredor. Mas, diante de tantas circunstâncias que estamos atravessando, eu quero convidar vocês a uma reflexão no Salmo 23. Quero convidar você para lermos juntos o Salmo 23, que é um salmo tão rico, um salmo tão profundo, um salmo que restaura a nossa visão do nosso eterno Deus, a visão de quem nós somos, do caminho que nós temos, daquilo que às vezes temos que atravessar e da consistência desse pastor que está conosco em cada um dos momentos da nossa vida. Amém, queridos? Salmo 23 diz assim. Quem encontrou o Salmo 23? Amém? Diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Deus, nós estamos diante da Tua palavra santa. Ela foi inspirada pelo Teu Santo Espírito. Davi, quando escreveu esse salmo, estava embebido da Tua glória, embebido da Tua presença. E ao enxergar no Teu rosto a face de um pai, de um pastor, ele compôs este hino, este salmo, Senhor, esta poesia tão riquíssima, que fala sobre a Tua presença nas nossas vidas. Nesse momento, os nossos corações estão expostos diante da Tua palavra. Que o Senhor restaure a nossa alegria. Que o Senhor restaure as nossas vidas. No nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz: amém. Louvado seja o nosso Senhor. Amém, irmãos? Queridos, a palavra de Deus, ela é riquíssima em seu cânon. De Gênesis a Apocalipse, nós temos uma variedade de literaturas incríveis, de gêneros literários incríveis. Por exemplo, os textos normativos de Moisés. Nós sabemos pelo Salmo 119 que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Antes de ser o cerceamento da nossa liberdade, as leis de Deus precisam ser compreendidas como esta luz que ilumina o nosso caminho, como essa lâmpada que ilumina os nossos pés, os nossos passos. Quando nós estamos numa estrada dirigindo, às vezes à noite, nós consideramos importante observarmos toda a sinalização de uma estrada, não é verdade? A sinalização de uma estrada à noite é uma coisa fundamental para a segurança da nossa viagem. As curvas que seguem, os momentos difíceis, tudo isso é sinalizado, e as leis, elas precisam ser interpretadas exatamente como estes sinais, estes alertas que Deus nos emite para que a gente não transgrida e experimente a tristeza e as angústias e as consequências
de caminhar para fora dos mandamentos de Deus. Então, antes de ser um cerceamento, as leis iluminam. Os mandamentos, como diz Paulo, são santos, justos e bons. Eles não salvam, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Mas eles sinalizam, eles nos amadurecem, eles nos conduzem à maioridade, e a maioridade é Jesus, é a experiência com Cristo Jesus. Nós temos os mandamentos, nós temos as profecias. Quem aqui não se emocionou com as profecias de Jeremias? Ou as profecias de Isaías? Eu estou encantado porque nas últimas semanas eu tenho estudado muito sobre o profeta Isaías, a riqueza, os detalhes, como ele, no 8º século antes de Cristo, enxergou a face nítida de Jesus. As profecias de Oséias, as profecias de Amós, de Miqueias, quantas profecias incríveis! Assim diz o Senhor, os oráculos de Deus, que iluminam o nosso olhar, a nossa sensibilidade para a história, a nossa sensibilidade para os nossos tempos. Os profetas eram aqueles que, com o seu olhar mais apurado, enxergavam o caos, enxergavam as calamidades, enxergavam o agir de Deus na história. Nós temos os mandamentos, as leis, nós temos as profecias, nós temos as historiografias, como por exemplo a historiografia deuteronomista, que vai de Deuteronômio até 2 Reis. Uma história, uma teologia da história contada a partir da teologia de Deuteronômio. Eu coloco para que vocês decidam entre as maldições e as bênçãos. O que vocês querem? Bênçãos ou maldições? Como toda aquela história de Israel, ela é contada a partir dessa teologia que centralizava o culto, Sião, e o monoteísmo, a adoração ao Deus único, a exclusividade do nosso relacionamento com o Deus único. Aqueles reis que fracassaram, não sei se vocês já perceberam na historiografia, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, este rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que era fazer mal aos olhos do Senhor? Era não obedecer os mandamentos, era não adorar com exclusividade o Deus de Israel, o Deus Javé, era se prostituir diante de altares falsos, diante de árvores frondosas, diante de Baalins, de Asterotes, de deuses falsos. Então toda essa historiografia, toda essa história é contada a partir desta teologia clara. Busque a Deus em Sião. Sião é o lugar da adoração. Jerusalém, o templo. Adore somente ao Senhor. Não se prostitua, não se torne um adúltero, adorando os deuses falsos. Historiografias como Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja desde o seu nascimento, com a descida efusiva, gloriosa do Espírito Santo de Deus. Jesus prometeu: vocês não vão estar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, e ele veio. Ele foi derramado de maneira definitiva sobre aqueles 120 homens e mulheres iletrados, pessoas simples, do interior de Israel, da Galileia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mostra o crescimento da igreja de Jesus embebida pelo Espírito Santo. Lídia e Sarona se convertendo inteiramente ao Senhor. 3.000 pessoas batizadas, 5.000. O crescimento extraordinário da igreja pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Uma igreja poderosa, não pela força que tinha, mas pelo Espírito Santo de Deus derramado sobre aqueles corações que estavam ali
depois da morte, da ressurreição e da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Historiografias. Temos filosofia. O Kohelet, o pregador de Eclesiastes, aquele que se debruçou sobre tudo que estava debaixo do sol, dos céus, perscrutou os outeiros, os vales, as faculdades, a alma humana, o trabalho, a preguiça, a ociosidade. Ele se debruçou sobre todos os temas. O seu diagnóstico foi claro: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Efemeridade das efemeridades, tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo passa, é como correr atrás dos ventos. Por isso aquele filósofo diz: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias, porque tudo é breve, tudo é passageiro. Nós temos Apocalipses, como o texto de Daniel, a partir especialmente do capítulo 7 até o final, ou o Apocalipse de João, textos que falam sobre o fim dos tempos, o dia do Senhor, o derramamento da ira de Deus, o derramamento da ira do Cordeiro. Percebam quantos gêneros literários, quantas literaturas nós temos na riqueza do nosso cânon, mas eu diria que os salmos, a poesia penetra nos lugares mais escondidos da nossa alma. Eu amo poesia, mas a poesia hebraica, ela é incomparável. Amo Carlos Drummond, amo Fernando Pessoa, mas eles não conseguiram penetrar como os salmistas penetraram na alma humana, na vida humana. Quem nunca chorou, quem nunca se emocionou diante dos salmos, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Quem nunca se emocionou diante dos salmos, diante da poesia de Israel? Eu diria que o texto mais clássico que nós temos no Saltério é o Salmo 23. Eu acho que não existe ninguém no planeta que não tenha ouvido o Salmo 23. As suas tradições mais separadas do judaísmo, do cristianismo, se há judaísmo, se há cristianismo, se há ocidente, todos os ouvidos ocidentais, pelo menos, já ouviram o Salmo 23. Essa poesia, ela fundamentou a espiritualidade de todos os tempos da igreja. E por quê? Porque nós temos uma imagem perfeita de quem Deus é. E acima de qualquer coisa, quando a gente ouve João 10, a gente não consegue não enxergar no Salmo 23 Jesus Cristo de Nazaré, ele dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. E é a partir desse salmo que eu quero refletir sobre o tempo que nós estamos enfrentando como igreja. Essa semana não foi difícil para nós, não foi fácil para a nossa igreja. Foi uma semana difícil. Um casal que a gente tanto ama experimentou uma das feridas mais difíceis, mais insuportáveis, a perda de um filho. Nós, como igreja, como família de fé, nós precisamos nos abraçar, irmãos. Abraçar essa família, abraçar esse casal tão
importante para a gente, um casal tão amoroso, que Deus nos dê a força espiritual para sermos alicerce, ombros, para suportarmos juntos esse fardo tão difícil de carregar. Amém, irmãos? Uma das primeiras imagens que eu vejo no Salmo 23 é o seu primeiro verso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi tão mal interpretado. Eu sempre quis entender, até que uma das mais importantes hebraístas do Brasil, ela disse assim: a melhor tradução é: o Senhor é o meu pastor e por isso eu não tenho falta de nada. Você consegue entender a distância que existe entre essa leitura e as leituras que nós fazemos aristocráticas desse salmo? Materialistas desse salmo? O Senhor é o meu pastor, então Ele vai garantir meu carro importado, a minha casa de veraneio, meu helicóptero, porque nós temos desejos tão umbilicalizados, tão egoístas, que às vezes subutilizamos Deus e as memórias de Deus para o nosso bel prazer. O salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor e por isso eu não sinto falta de nada. Irmãos, Agostinho escreveu um dos mais profundos livros, eu diria, da teologia ocidental. Confissões. Se existe psicologia moderna, é porque essa psicologia está enraizada na profundidade, na leitura que Agostinho faz de si mesmo e de sua própria alma. No início de suas confissões, Agostinho diz assim: a minha alma só encontrou descanso em ti. E a imagem, ela é perfeita, porque é a imagem de alguém que procurou em todas as filosofias, em todas as religiões, e só conseguiu encontrar descanso em Deus. A nossa alma sempre estará inquieta, é o cor inquietum de Agostinho. É o coração inquieto, que está inquieto porque não encontrou sua ilha. Irmãos, os nossos corações, eles sempre terão uma sensibilidade de insatisfação. Seremos sempre homens e mulheres insatisfeitos. Você compra o melhor carro hoje, daqui uma semana aquele carro já não é tão bom quanto naquele primeiro dia que você pegou o volante. Somos corações insatisfeitos e por isso há uma fundura oceânica em nós que só pode ser preenchida pela glória de Deus. Existe um buraco dentro da alma de cada ser humano. E esta fundura, este buraco, quando são preenchidos com imagens, com ídolos, com verdades materialistas, ideologias, tudo isso faz com que a nossa alma continue fragmentada, com sede, com fome. Por quê? Porque a satisfação nós só encontraremos no Senhor. Essa é uma das imagens mais lindas deste pastor. Ele é o nosso pastor. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. A nossa satisfação precisa estar na presença dEle, na glória dEle, no amor que Ele tem por nós. Por isso os nossos quartos precisam estar trancados. Por isso nós precisamos experimentar nesses quartos trancados, lá em secreto, a presença, a glória de Deus, porque só Deus pode trazer satisfação para a nossa alma. Não é um partido político, não é uma ideologia, não é um time de futebol, não é uma Copa do Mundo. Aliás,
As últimas Copas só têm trazido decepções, grandes decepções para os nossos corações. A nossa satisfação está no Senhor, amém, irmãos? O Senhor é o meu pastor e por isso eu não sinto falta de nada. Que a nossa alma inquieta encontre como Agostinho encontrou descanso, refrigério na presença e na glória do nosso Senhor. Uma coisa interessante que eu vejo no Salmo 23 também é o paradoxo que percebemos aqui. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. O Salmo fala sobre águas de descanso, fala sobre veredas de justiça, fala sobre uma unção com óleo na cabeça, a imagem de um cálice transbordando. Todas essas metáforas apresentam a satisfação da própria experiência humana. Deus é aquele pastor que nos conduz também a estes momentos alegres. E é difícil, às vezes, conviver com pessoas que são pessimistas, exageradamente pessimistas. Pessoas que não conseguem extrair de nenhuma experiência alegria. Ó vida, ó céus, o tempo inteiro. Quem dizia isso, ó vida, ó céus? Era um desenho, não era? Ó vida. Não é na minha época, não. É da época do Marcelo. Estou brincando, Marcelo. Ó vida, ó céus. Tem gente que é um pessimismo ambulante. Tudo está ruim. A economia está ruim. O país está ruim. A cidade está ruim. E ele não consegue viver. Ele não consegue colocar um chinelo e dar uma caminhada na praça. Ele não consegue pegar a mão da esposa e tomar um sorvete e rir com a esposa tomando um sorvete. Porque ele está pensando no Supremo Tribunal Federal 24 horas. Para de pensar no Supremo Tribunal Federal. Pastor, não aguento mais aqueles ministros. Tá todo mundo assim, mas você precisa viver. Tira o Gilmar Mendes da sua cabeça. Dê a mão para sua esposa. Vai tomar um sorvete. Vai viajar. Vai passar um final de semana em Búzios. Né? Fala, Deus, ó. As esposas estão assim, fala, Senhor, é agora. Fala que o teu servo te ouve. As esposas cutucando os maridos. Fala. Irmãos, experiências extraordinárias que Deus nos oferece. O casamento, os filhos, o sucesso profissional, o emprego que a gente tem, a nossa despensa cheia, o almoço que a gente comeu hoje. Tudo isso são sinais de alegria, de esperança, são conquistas. Você precisa celebrar as conquistas. Você precisa se alegrar com este trajeto que o pastor nos conduz. Ele nos guia pelas veredas da justiça, pelas águas de descanso. A gente não pode ser como aquele povo que atravessou o deserto e tinha insatisfações sucessivas. Deus mandava o maná e eles estavam insatisfeitos. Ele mandava as codornizes e eles estavam insatisfeitos. Ele fazia a água brotar das rochas e eles continuavam insatisfeitos. Insatisfeitos. Deus te deu roupa para vestir. Deus te deu uma família, Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido. Irmãos, nós precisamos encontrar prazer na vida. Há pessoas que são tão pessimistas que estes prazeres, esses aperitivos do céu que o Senhor nos dá, são ultrajados, são blasfemados. O Senhor é o nosso pastor e Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, Ele nos leva para junto das águas de descanso,
Ele refrigera a nossa alma. Ele prepara uma mesa, Ele faz um cálice transbordar, sinais de prosperidade. Que cada refeição do seu dia você agradeça a Deus. Que você seja grato por sua mesa, por sua despensa, por sua casa, pelo seu teto, pelas conquistas que Deus te deu. Não seja um ingrato, não seja um pessimista. Celebre as conquistas que Deus te deu. Amém, irmãos? Mas o texto diz no verso 4, e é um dos versos mais difíceis, mais insuportáveis, mas com uma das verdades mais lindas. O texto diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A vida, ela é paradoxal, ela apresenta momentos alegres. Como eu celebrei as últimas semanas a conquista da minha esposa. Celebrei com muita alegria. Mas às vezes, irmãos, somos assaltados por ventos contrários, por ondas que são fortes, por calamidades que são fortes demais. E a gente precisa entender a verdade desse verso 4. A primeira delas é: quão sombrio é este caminho. Vale de sombra e morte é uma das expressões mais densas, mais sombrias, mais angustiantes da Bíblia hebraica. O salmista está dizendo: onde não há luz, mesmo que eu ande no lugar mais escuro, onde a escuridão se torna mais enegrecida, mais densa, é ali que o Senhor está. Você lembra de Jesus caminhando sobre o mar na 4ª vigília da noite? Os romanos separavam a noite em vigílias. E a vigília mais densa era a 4ª vigília da noite, de 3 da manhã até 6 da manhã, mas é a mesma vigília que consegue enxergar o sol nascendo. E às vezes somos conduzidos pela vida, irmãos, a estes lugares sombrios, angustiantes, a essas tristezas inesperadas, a estes ventos. E é por isso que às vezes a teologia, às vezes não sempre, uma má teologia da prosperidade é um tipo de teologia nefasta, mentirosa, hipócrita, que não dá conta do que a vida é. Porque aqui as trevas são densas, aqui é a 4ª vigília da noite, aqui o vale é sombrio, aqui a luz do sol não atinge. E é interessante que nesse verso 4 nós temos um deslocamento, uma mudança de pessoa. Vocês já repararam isso? Porque o salmista fala de Deus, dizendo Ele nos faz repousar, Ele nos conduz às águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma. E aqui, no verso 4, o salmista que usava a 3ª pessoa agora passa a falar com Deus. Ele falava sobre Deus. E aqui, no meio do vale sombrio, da angústia, da tristeza, da 4ª vigília da noite, ele fala com Deus. Não é à toa que C.S. Lewis, ele diz que os sofrimentos são o megafone de Deus. Os sofrimentos os fazem ouvir o grito, o clamor de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora o seu sofrimento se torna uma oração.
Deus já não é mais um assunto teológico. Ele se torna um interlocutor, aquele com o qual o salmista fala. Eles estão juntos. Você se lembra de Elias, quando ameaçado por Jezabel, ele vai até o Monte Horebe e ele se tranca numa caverna escura. E ali Deus aparece no meio daquela caverna e fala com ele. É extraordinário, irmãos, que nos momentos mais sombrios, mais tristes, a gente sente a presença de Deus. Ele é o nosso esconderijo. Ele é a nossa sombra. Ele é o nosso refrigério. Ele é a nossa graça, a nossa misericórdia. As nossas vidas seriam insustentáveis se não fosse o consolo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu me lembro quando nós tivemos a Rebeca, o nosso coração, ele experimentou um baque. Não é fácil ser pai de uma criança especial. Eu posso dizer isso por experiência própria. Não é fácil ver todos os dias as vulnerabilidades, as fragilidades da minha filha. Espasmos contínuos, sofrimentos contínuos. É difícil, irmãos. Não é fácil, não. É terapia atrás de terapia, atrás de terapia, terapia atrás de terapia, briga com o plano. Eu vejo quanto que a minha mulher sofre. Porque os planos, eles querem o quê? Lucro. Eles lucram bilhões e bilhões e bilhões por ano, mas ainda assim, eles são capazes, às vezes, de cercear cuidado para quem precisa. É triste ver como o plano, ele quer você saudável, entregando o seu dinheiro para eles. Porque quando você tem uma doença, senta que lá vem história. E é difícil a caminhada, é difícil. Mas sabe o que nós aprendemos esses 10 anos da Rebeca? A glória de Deus, o agir de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, os milagres de Deus. Eu vi com os meus próprios olhos o milagre da Rebeca enxergar. Ela não enxergava, irmãos, ela não acompanhava o nosso movimento, os nossos dedos, até que numa oração, nós estávamos em Redding, na Califórnia, na igreja Bethel, numa oração coletiva, ela passou a enxergar e seguir o nosso dedo. Nós vimos com os nossos próprios olhos o milagre de Deus. A Rebeca é o nosso milagre, como o Luca também é, a Isabela também é. Nestes sofrimentos que às vezes atravessamos, esses vales sombrios, a gente pode não entender naquele momento, mas vai chegar uma hora em que tudo isso vai ser iluminado pela glória de Deus, pela graça de Deus. É difícil entender quando a gente está atravessando o vale de sombra e morte. Mas depois que a gente, na experiência do vale, no vale de sombra e morte, na experiência deste vale, quando a gente nutre essa intimidade com Deus, a gente percebe a glória de Deus, o milagre de Deus, a graça de Deus, as misericórdias do Senhor. É difícil, é insuportável. A condição humana não é uma condição tão tranquila, mas estes sofrimentos tornam-se muitas vezes este megafone que Deus precisa usar para que os nossos ouvidos ouçam com mais nitidez a glória do Pai, o cuidado de Deus, a graça de Jesus. Foi no meio do vale, no meio das dores, que a minha esposa descobriu sua vocação.
Olha como que Deus faz as coisas. Foi no meio de tantas terapias que a gente conheceu pessoas nobres, pessoas que se tornaram amigos e amigas de caminhada no cuidado com a Rebeca. Ninguém quer sofrer, mas os sofrimentos são escolas profundas que nos amadurecem muito. Nos fazem enxergar, inclusive, as nossas relações, os outros, com mais humanidade. Amém, irmãos? Eu quero encerrar com o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é uma das afirmações mais potentes de uma fidelidade que não nasceu de um livro de sistemática, de uma fidelidade que não nasceu de um curso de teologia, mas de uma fidelidade que nasceu das entranhas de um sofrimento, na percepção do paradoxo da vida, há alegrias e há tristezas. A vida é assim, há nascimento e há morte, a paz e a guerra. Somos cercados. Eu me lembro uma vez, um pastor numa entrevista nacional, falando a respeito da morte do seu filho, o entrevistador perguntou para ele assim: mas você nunca falou com Deus por que eu estou sofrendo essa dor? Eu me lembro daquele pastor dizendo: não, eu nunca perguntei por que eu. Por que não eu? Ele reagiu respondendo: por que não eu? Sofrimentos estão ali, por que não eu? Às vezes a gente quer driblar como se as nossas experiências também não fossem experimentar as alegrias e os ventos contrários. Irmãos, das entranhas do sofrimento deste salmista, Davi, esta fidelidade nasceu. Davi percebeu a bondade, Davi percebeu a misericórdia do Senhor. E ele disse: bem, diante da glória de Deus, diante da bondade de Deus, diante da misericórdia de Deus, diante de sua onipotência, de sua presença, de sua onipresença, a minha única resposta é habitar na casa do Senhor para todo sempre. Nós só temos uma resposta diante de Deus. Uma: habitar na casa do Senhor para todo sempre. Que esta fidelidade que nasce das entranhas da nossa própria existência, da percepção que nós temos que ter com as nossas próprias experiências, nas entranhas do nosso sofrimento, deste vale hostil de sombra e morte, que a gente entenda o que é viver fielmente ao Senhor. Fidelidade é a única resposta que nós podemos dar ao Deus fiel, misericordioso e bondoso. Não temos nada, irmãos. Não temos nada. Existe uma música antiga que dizia assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. A única resposta que nós podemos dar é fidelidade. É habitar na casa do Senhor, é ser casa do Senhor para todo sempre. Que o nosso último respiro seja para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém.